Faça um sinal aí para eu ter certeza, por favor. Ok. Hello! Você Olá! tá me vendo ou tô travada pra ti? Ainda não estou te vendo, só estou te ouvindo. Eita, peraí, deixa eu sair do Wi-Fi e botar no 4G. Pronto, vê se foi. Ainda não, tá carregando para minha imagem aqui. Você tá Oxente, me vendo? eu te vejo, vejo e escuto muito bem. E E te, a tua imagem, o que está aparecendo para então, você? pra mim eu tô me vendo travada. Peraí, eu vou sair, você me chama de novo? Peraí. Tá, te chamo. O Instagram tem sempre esses probleminhas técnicos. Peraí, vamos esperar então. Não, ela vai sair e vai voltar de novo. Ah, tá aqui. Pronto, acho que agora vai. Ah, Ah, agora sim. e aí, Sidoca, como é que você tá? Tô bem, na medida do possível, né? E A pergunta você? agora tem que ser reformulada, né? Como é que você tá na medida do Na possível? medida do possível, pois é. Ai, que saudade, que bom te ver. Também, como é que tá a filhota linda também? Fico só acompanhando a gente. Tá ótimo. Mona, a tua imagem tá travada ainda pra mim aqui. Uai, agora eu me vejo bem. Você se vê. Deixa eu perguntar aqui, É, gente, vocês estão vendo a Mona Lisa ou vocês veem travada a imagem? Deixa eu só ver se alguém fala aqui nos comentários. eu vou ficar aqui, só aqui me balançando para ver se destrava para você. Tá. Pra mim Porque tá, você tá travada e tá com aquela imagem do para círculo mim a carregando. imagem dela tá ruim. Pera aí, Tá gente, deixa ruim. eu. Você tá perto do modem? Acho que ela saiu de novo. Não, o som tá ótimo aqui também. Ah, agora foi. Agora eu te vejo. Ah! Ah! Até que enfim. Gente, essas Ah, mas que tecnologias eu vou bom. te Seja. falar. É. Mona, seja bem-vinda. Tá, tô muito Obrigada. feliz em estar te recebendo aqui. Muitíssimo obrigada por ter aceitado esse convite. Essa conversa é fundamental nesse momento louco que a gente está vivendo. E tô Exato. muito feliz mesmo. Então, Pois vou fazer só é. uma breve uma apresentação aqui de você. Gente, a Mona Lisa é uma força da natureza, uma mulher maravilhosa que eu conheço desde 99. Fica quieta, Cida, não fala isso. Pois é, não vamos falar muito para não entregar a idade. E ela é especialista em políticas públicas pelo IPPDH Mercosul. Ela é diretora executiva do Instituto Migra, que é Migração, Gênero e Raça. E atualmente ela está também estudante de História, está fazendo uma graduação em História. E atua aí no setor público, trabalhando com direitos humanos há mais de 10 anos, tem uma experiência de mais de 10 anos. Então, vou passar logo a palavra para ela, que eu acho que ela pode falar mais do que ninguém, né, a respeito. E então pode começar, mano. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse teu trabalho, sobre essa tua experiência, primeiro, para a gente começar, no setor Uhum. público com os direitos humanos. Então, eu comecei nos direitos humanos meio que por acaso, em 2008. Peraí que o meu canino está aqui me pedindo atenção. Peraí, sai pra lá. Não, a criança que já está chorando ali também. Normal, live acontece tudo. É, acontece de tudo. Então, a minha experiência começou meio que por acaso. Eu fui assessora, enquanto a Zezé Mota era superintendente de igualdade racial, em 2008. E lá eu era muito jovem, não conhecia nada de serviço público, mas fiquei muito interessada pelo tema, porque a minha perspectiva quanto mulher negra naquele momento, eu ainda estava num processo
de construção, de me entender, porque venho de uma família negra, metade da minha família é branca e metade da minha família é negra, então eu venho dessa construção que está ali, e isso é muito normal, até que você se dá conta de que, epa, então peraí, que isso daqui, quando acontecia, quando estávamos juntos, era uma questão racial. E aí, nessa experiência com a Zezé, foi muito legal, porque nós fizemos uma conferência estadual de promoção da igualdade racial, onde eu conheci a maioria dos movimentos negros, né? Aqui no Rio de Janeiro nós temos pelo menos três. O SEM, o Ao Negro e o MNU são os três mais atuantes naquele momento, né? Eram os três mais atuantes naquele momento. Hoje a gente tem uma perfusão de coletivos que dá, inclusive, uma nova perspectiva para o movimento negro. Então, depois eu saio da secretaria, vou para o terceiro setor, mas também para trabalhar com cultura negra. Eu fui para o Centro Afro-Carioca de Cinema, trabalhar com o Zósimo Bubu e produzir os encontros internacionais que ele fazia, incluindo cineastas do Brasil, da África e do Caribe. Volto para o governo, mas volto para o governo para trabalhar não com igualdade racial, mas com acesso à justiça e garantia de direitos. É um projeto chamado Casa de Direitos, que ocorreu na Cidade de Deus, aqui no Rio de Janeiro. E a ideia é que os serviços da justiça fossem feitos na comunidade, tendo como porta de entrada moradores da comunidade já capacitados. Então, os moradores é que faziam os atendimentos, e nós tínhamos dentro do equipamento defensoria pública, cartórios, emissão de RG e CPF, enfim, carteira de trabalho durante um tempo. Então, eu comecei a alinhar a perspectiva da promoção da igualdade racial com essa perspectiva de acesso à justiça e garantias de direitos. E foi quando, inclusive, fui aprofundar o meu entendimento sobre direitos humanos, porque o meu entendimento é que direitos humanos é tudo. Né? A gente parte desse princípio. Mas, de fato, o que a Declaração dos Direitos Humanos diz? O que a ONU fala? Né? O que a Unesco vai dizer? O que a ONU Mulheres vai trabalhar? Foi mais nesse momento de entender que direitos humanos é muito amplo nesse sentido. Né? Então, passei por muitas questões durante o governo, e aí vou trazer uma de exemplo. A implementação da educação em direitos humanos. Né? Nós temos um plano nacional que fala sobre educação em direitos humanos, mas que esse plano, na realidade, ele ficou no etéreo. Ele não se materializa, por exemplo, numa sala de aula, nem das escolas, nem das universidades. As universidades, inclusive, que deveriam ter esse tema como matéria cativa e não como matéria eletiva, colocam a matéria muito no eletivo. Então, por exemplo, direito. Quem vai querer alguma coisa com o sistema internacional, né, querer fazer direito internacional, vai se interessar fatalmente por direitos humanos, como uma matéria eletiva. Mas essa, na minha opinião, deveria ser uma matéria obrigatória de todas as faculdades, porque direitos humanos está em todos os setores, né? Está desde o meio ambiente até o direito, passando pela medicina, ainda mais agora em tempos de Covid, a gente tem visto muito a necessidade dessa humanização que os direitos humanos traz na sua essência, né? É entender o outro como sujeito de direitos. Então, isso faz muita diferença em qualquer atendimento. Uma pessoa que entende o que é direitos humanos não vai para um bar numa quinta-feira e fica gritando, eu não vou embora. Exatamente. Sabe? Exatamente. Porque vai entender o sentido do coletivo. O direitos humanos ele passa de ser uma perspectiva individual para ser uma perspectiva coletiva. Pelo menos foi isso que eu aprendi durante esses mais de 10 anos trabalhando na secretaria. Assim, a nossa perspectiva sempre foi trabalhar para o público, para que o público tivesse, de fato, acesso à política de direitos humanos, que engloba um monte de temas, né? Passa pela igualdade racial, a questão da documentação básica, passa por tráfico de pessoas e trabalho análogo à escravidão, passa por migração e refúgio, vai passar por políticas de pessoas com deficiência,
políticas LGBT, tudo isso está dentro do guarda-chuva de direitos humanos, né? Então, são temas que são muito idosos, por exemplo, está dentro da temática de direitos humanos, criança e adolescente também é uma temática de direitos humanos. Então, assim, é um grande guarda-chuva que tem as suas ramificações por excelência, porque cada um desses temas tem uma especificidade, tem uma legislação, mas eu aprendi que direitos humanos no frigir dos ovos é tudo. Sim. Eu fico chocada. Cada dia que passa eu me choco mais com a escolha da ignorância, né? Porque a gente está vivendo uma época que as pessoas escolhem a ignorância. E pessoas que não é nem ignorância, porque elas não são ignorantes, elas têm acesso à Sim. informação, elas têm acesso ao conhecimento, não é um problema cognitivo, nem um problema social. Eu fico me perguntando o que está acontecendo, né? As pessoas escolhem a estupidez. E aí É. eu fico pasma com esses ataques da extrema-direita contra os direitos humanos e contra os militantes, né, dos direitos humanos. Até usam como ofensa, imagina. Querem ofender alguém, essa galerinha aí dos direitos humanos, é uma ofensa Pois para é, eles. pois é, isso é muito louco, porque eu me dei conta muito, sei lá, recentemente, uns 5 ou 6 anos, que quem reproduz essa ideia de que direitos humanos é para bandido não são os defensores de direitos humanos. São as pessoas que criticam os direitos humanos porque não entendem que a gente não está lutando para liberar quem cometeu um crime. A gente está lutando para que o sistema de justiça e o penitenciário funcione para recuperar aquele indivíduo. Não é transformar o que hoje nós vemos nos presídios uma máquina de produzir pessoas ou de matar Sim. pessoas, né? O Estado brasileiro ele foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos porque o nosso sistema penitenciário, ao invés de recuperar, que é a lógica da justiça, quando você prende uma pessoa, você não prende uma pessoa para que ela fique isolada da sociedade. Você prende a pessoa para que ela aprenda com os erros dela e volte para a sociedade uma pessoa melhor. E aí, dentro desse caminho, tem aí os defensores de direitos humanos, né? Então, esse estigma que foi criado com os direitos humanos, ele tem um porquê, porque direitos humanos faz pensar, direitos humanos faz refletir, e faz refletir a estrutura. Então, é mais fácil eu taxar esse grupo e carregar de preconceitos esse grupo do que eu entender que os direitos humanos está na resolução daquilo que é bom para a humanidade, para o coletivo. Né? Entender que todo mundo tem que ser visto com particularidade. Qualquer segmento da sociedade tem que ser visto com particularidade. E aí é muito mais fácil eu destruir esse discurso quando, na real, eu estou querendo criar pessoas que sigam a um determinado discurso cegamente. Essa é a grande questão dos direitos humanos, da criminalização dos direitos humanos. Porque os direitos humanos eles garantem o cumprimento da lei, exatamente. E quem tem uma formação, né, e uma forma de atuação no mundo, que é uma forma fascista, tudo que não quer é o cumprimento da lei, porque ele é a lei, Exato. né? Essa Exato. frase, eu sou a lei, a gente já conhece e vê, Exato. né, quem a usa, quem se sente autorizado, logo quem se sente autorizado para usá-la nos tempos atuais. Até pouquíssimo tempo atrás, uma mulher que cometesse adultério, ela poderia ser assassinada, né, pelo marido como crime de honra e Sim. nada pegaria para esse cara continuaria aí bem transitando e daqui a pouco faria com a segunda, com a terceira. Então eu acho que quando muda essa legislação, né, que se eu não me Uhum. engano é em 88, não é isso? Eu acho que não, eu acho que essa legislação da questão é um pouco anterior ao 88 É em anterior lei, à mas mudança de 88, é consolidada na Constituição de 88. É porque no consolidado, período né? o período da década de 70 foi um período também de que algumas leis surgiram, mas que acabaram sendo formalizadas na Constituição de 88 como norma, né? Entendendo a Constituição como uma carta geral.
Mas eu acho que pensar direitos humanos é pensar também numa proposta de sociedade. Que sociedade é essa que se pretende no Brasil? Então, nós queremos uma sociedade que é cegamente comandada ou queremos uma sociedade que vai refletir, que vai reivindicar direitos? Essa dinâmica é que eu acho que hoje está sendo posta em xeque, né? Tanto é que essa polarização foi criada exatamente por conta disso. Você tem uma polarização da galera que está lutando por direitos para não perder nenhum direito, porque todos os direitos foram conquistados na base da luta e na base da morte de muita gente, né? Se a gente pensar o contexto da Constituição de 88, nós vemos um período de ditadura, de mais de 20 anos de ditadura. Então, todas as pessoas que morreram na ditadura têm um significado, tem uma Constituição que se chama Constituição Cidadã, de 88. Ela foi feita à base desse sangue, dessas pessoas. E que foi posto ali como, olha, daqui a gente não pode descer. Aliás, a lógica dos direitos humanos é essa, né? Quando a gente pensa na construção dos direitos humanos lá em 48, no pós-Segunda Guerra, é um olhar de que, olha, daqui, desse patamar aqui para baixo, que foi a Segunda Guerra Mundial, que foi o nazismo, que foi o fascismo do Hitler, né, e dos outros todos, da Europa daquele tempo, daqui para baixo a gente não pode ir. A gente pode evoluir essa sociedade, porque se entendia que aquele momento, que a Segunda Guerra Mundial, foi o ápice da brutalidade do ser humano. Então, que o Estado não poderia mais reproduzir isso. Então, quando o segmento dos direitos humanos fala que não aguenta mais ver a cada 23 minutos um jovem negro morrer no Brasil, a gente está falando que essa produção de morte, essa produção de genocídio, ela vem do Estado. E que o Estado tem que se policiar, se travar e se transformar para que isso não aconteça, porque o Estado está aqui para atuar para todos. Ele não está para atuar para um segmento. Então, essa polaridade atual está entendendo, uma parte entende a luta por direitos e a outra parte entende que o Estado tem que ser para esta minoria que está no poder. Que ele exclusivamente tem que funcionar para dar conta dessa população que está no poder. Quando, na verdade, ele tem que dar conta de toda uma população. Então, essa polarização vai acabar em dois lados. Ou o lado que está lutando por direitos definitivamente vai se sobrepor a esse lado que está atualmente no poder, ou esse lado que está atualmente no poder vai continuar, vai perpetuar a sua continuidade, como foi na ditadura, dos 20 anos da ditadura, porque as pessoas vão ser coniventes com esse segmento. E aí nós vamos ter, de fato, uma cisão social, como foi aí, a nossa história é muito recente, né? A gente está falando de uma redemocratização de 1988, foi anteontem. Se a gente pensar na linha histórica, exatamente, foi é muito mês recente. passado. É muito recente. Então, como é que a gente vai lidar com isso? Né? Quais são as alternativas que a sociedade vai escolher para lidar com isso? Agora, eu fico muito sem fé na vida, fazendo um eufemismo, né? Eu fico muito sem fé na vida quando eu vejo a forma como a população brasileira lidou com a pandemia da Covid-19. E aí, isso é muito significativo para a gente refletir quando falamos do outro, né? Pessoas que entram hoje num ônibus, num supermercado, que andam na rua sem máscara, estão exercendo o direito de olhar para si e não pensar no outro. Porque quando a gente usa máscara, a gente está se protegendo e protegendo o outro. Então, enquanto a gente não conseguir estabelecer um entendimento de que eu não vivo num coletivo sozinho, eu preciso das outras pessoas, as outras pessoas são meus iguais, são meus pares, eu acho que a gente não vai conseguir superar o mundo político que nós temos hoje, não.
Porque pensar de forma individual, quem está no poder já está pensando. Então, nos cabe, quanto sociedade, pensar o coletivo. Eu tô arrasada com isso tudo também. É inacreditável. Eu nunca pensei em viver o que a gente está vivendo, sinceramente. Imaginei muitas coisas, imaginei que muitas coisas pudessem acontecer, mas chegar nesse nível que a gente chegou, as pessoas não têm o menor senso de coletivo. As pessoas não, né? Muita gente tem, existem Sim, muitas pessoas conscientes, existem muitas pessoas que pensam no outro, que pensam no coletivo. Mas essa galera, que é essa turma aí, que é a mesma, são as mesmas pessoas, né, Mona Lisa? sim. Que são as pessoas contra os direitos humanos. Só que elas não Aham. entendem, e aí é isso que é no mínimo curioso, né? O processo mental que essa pessoa faz, eu não consigo ter esse entendimento. Elas não entendem que os direitos humanos eles são condição sine qua non para que qualquer movimento político surja, seja de esquerda, seja de direito, de Direita. direita. Ah, Então, até para elas estarem tendo esse discurso estúpido, né, seguido desse monte de atitude inconsequente, elas estão garantidas pelos direitos humanos. Porque sim, se não estivessem, então as pessoas da esquerda radical que se revoltassem poderiam chegar ali metralhando todo mundo. Vamos acabar com isso. Vamos resolver na exato, barbárie, né? exato. Eu acho que exatamente essa é a questão. As pessoas não entendem que a barbárie já passou, o tempo da barbárie já foi deixado de lado. E foi Sim. muita luta, foi muita gente que morreu para que isso passasse. Então, no mínimo incompreensível e absurdo que as pessoas deixem de lado, né? Essa conquista que a gente teve, que foi tão suada, que foi tão sofrida, para quererem retomar esse tempo da barbárie, a barbárie que impera. E se você chega para cobrar a legislação, que a legislação seja aplicada, ou para contestar, ou para tentar argumentar, eles reagem com barbárie. Sim. Né? Como essa médica do Grajaú, que foi espancada porque foi protestar por uma festa que estava tendo entupida de gente e foi lá, tentou falar, tentou ser ouvida, não foi ouvida, ninguém tomou atitude nenhuma, ligou para Uhum. a polícia não agiu, e aí depois descobriu que a própria festa era feita por policiais, né? Isso é uma Pois outra é. questão que eu acho muito delicada. A polícia, eu acho que ela, por princípio, deveria ser essa grande parceira da segurança pública, que andasse aí, que fosse um braço dos direitos humanos. Só que a gente sabe que funciona exatamente o contrário, né? Sim. E como que pode, na prática, tá, ter algum tipo de intervenção com relação a essas atitudes que vêm por parte da polícia, principalmente da polícia militar, no estado do Rio e da polícia militar, pela legislação, pela lei, e com o apoio dos direitos humanos, qual seria uma saída que fosse uma saída mais rápida para que a gente pudesse tirar essas cartas brancas que a polícia está tendo para fazer o que Uhum. está fazendo no estado? Eu acho que no Então, na estado do minha, Rio, no caso, é uma das piores polícias, né? a É a nossa, nossa. a polícia do Brasil, de um modo geral, é uma polícia muito ruim se comparada a outras forças policiais, né? Mas, na minha opinião, só vamos resolver isso quando a polícia não for mais militarizada. Ah, eu Enquanto também for acho. polícia Sim. militar, a gente não vai conseguir resolver isso, porque a lógica que se tem é uma lógica de hierarquia, né? É uma lógica hierarquizante. E eu acho que tem um pensamento muito pior, que é o mal policial. Porque também é muito perigoso a gente colocar a polícia inteira no mesmo balaio. Né? A Não são todos instituição, a né? De instituição, uma forma né? geral. Não são todos os policiais militares que são Não, corruptos, não que são não todos. cumprem os protocolos, né? Que não se entendem como um funcionário público, porque isso também tem uma questão. Há o entendimento da grande maioria dos policiais de que eles são heróis, quando na verdade não, eles escolheram fazer parte da polícia militar. Eles fizeram concurso e eles foram aprovados. Foi uma escolha. Não há heroísmo na escolha. Há heroísmo na prática. Quando um policial, por exemplo, entra na frente de uma pessoa para tomar uma bala para defender a vida da pessoa, isso é um ato heróico. Né? Mas não significa que ele seja herói. Tem muitas vírgulas dentro dessa construção.
Num primeiro momento, num mundo ideal, seria a desmilitarização das polícias. Acho que tem que acabar a polícia militar, porque só assim a gente vai conseguir rever os protocolos, né? E o outro detalhe interessante é que existem protocolos de boa atuação e não violência por parte da polícia. A questão é que esses protocolos não são aplicados na base, porque aí eu vou dizer, né, dentro desse entendimento de quem está na instituição, que é até esse sistema de heroísmo e esse sistema de que cada um pode fazer o seu dentro do seu quinhão. Então, cada batalhão, por exemplo, tem um posicionamento. O batalhão do Leblon não tem o mesmo posicionamento do batalhão de Irajá. O batalhão, sei lá, da Barra não tem o mesmo posicionamento do batalhão que atua no Complexo do Alemão. Então, não há uma regularidade na atuação, né? Eu gosto muito de usar esse exemplo dos Estados Unidos, porque eu acho que é muito interessante. Embora os Estados Unidos, cada estado tenha a sua legislação, a polícia tem um modus operandi que é padrão no país todo. Não há disparidade entre uma polícia ou outra. O que vai ter é mais investimento ou menos investimento. E aí vem o discurso, por exemplo, do terrorismo, que dá mais grana. A polícia de Nova York tem um orçamento muito maior do que a polícia do interior do Texas. Mas a gente não está discutindo o investimento que é feito na polícia, a gente está discutindo o padrão de atuação. Uhum. Embora a polícia dos Estados Unidos também tenha, como nós acabamos de ver agora o caso do George Floyd, quem sai dessa curva. Porque aquele policial branco que mata o Floyd, porque fica 8 minutos e 40 em cima da garganta dele e sufoca ele, não é o padrão da polícia norte-americana. Né? Tem condados lá nos Estados Unidos que morrem 19 pessoas por ano. Aqui no Brasil, se a gente for colocar na ponta do lápis, talvez morram mais de 19 pessoas por dia. E a gente está falando de extensão... Sim, eu trabalho dentro de comunidade, então eu conheço essa realidade. Então, é outra história, é outro patamar. É muito complexa. É muito complexo, é muito complexo. Aí, por exemplo, o Bar da Barra, que as pessoas ficaram gritando, eu não vou embora, a polícia ficou estritamente parada, acompanhando o trabalho dos fiscais. Isso jamais aconteceria no baile da Penha. Jamais aconteceria no baile funk, exatamente. Jamais, em hipótese alguma, né? Então, essa é a diferença da polícia. Agora, qual é o instrumento? As pessoas têm que começar a denunciar a polícia. Só que nós viemos de um processo de ditadura que é muito recente, em que as pessoas tinham os organismos que elas iam denunciar o vizinho. E esse vizinho desaparecia. Então, quem não desapareceu, que ficou com isso na memória, não vai denunciar a polícia. E aí a gente tem que entender os nossos processos históricos para compreender que as pessoas não denunciam o mal policial. São raras as pessoas que fazem isso. Mas existem instrumentos que protegem, como, por exemplo, os programas de proteção à testemunha, os programas de direitos humanos, de defensores de direitos humanos, o programa que, para mim, é o mais impactante, que é o PPCAM, que é um programa de proteção à criança e adolescente ameaçados de morte. Isso, para mim, nunca entrou na minha cabeça como é que uma criança ou adolescente pode ser ameaçado de morte. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Uma criança ser perseguida e morta, isso para mim é o brutal do brutal, assim, é o inimaginável. Mas existem esses instrumentos. Agora, se esses instrumentos estão funcionando bem, estão funcionando mal, isso é um outro detalhe. O importante é que eles existem e que a população saiba. Então, acho que antes da gente falar da polícia, a gente tem que falar de uma outra coisa, que é conhecimento, que é educação. A população tem que ter acesso aos direitos humanos, como uma política ampla e universal, e as pessoas também têm que conhecer o serviço público. Eu defendo muito isso. E conhecer o serviço público, eu não estou dizendo, eu preciso da carteira de identidade, eu sei onde fica o Detran mais próximo. Isso também é conhecer o serviço público, mas é conhecer o serviço. Mas a gente precisa conhecer o que cada órgão é responsável de fazer.
Qual é a função do vereador? Qual é a função do deputado estadual? Qual é a função do prefeito? Qual é a função do governador, do presidente? Enquanto a gente não conseguir entender quais são essas funções, a gente vai continuar votando porque o cara me deu uma cesta básica, ou porque a fulana de tal me deu um óculos, ou porque o fulano de tal me deu R$ 50 para eu distribuir o santinho antes das pessoas irem votar. O problema do Brasil está muito mais embaixo. A gente está falando de um problema educacional. E aí eu estou colocando os direitos humanos só no âmbito da educação. Eu não estou colocando os direitos humanos num âmbito de entendimento e consciência coletiva e social. Não, estou falando de educação. Porque se na escola nós tivéssemos essa educação, que não ficasse, por exemplo, restrita à terceira série, ou a terceira série não, olha eu entregando a idade, é o quarto ano do ensino fundamental, que é onde a gente aprende qual é o papel, né, o que é a cidade, qual é o papel do vereador, e depois nunca mais na nossa formação a gente lida com isso, embora no Brasil o voto comece aos 16 anos. Então as crianças quando estão no quarto ano estão com 10, 11 anos. 16 vão votar. Já se perdeu no meio do caminho esse entendimento. Então, e é por isso que cada governo desse que se elege, que tem essa linha mais voltada para esse afrouxamento da lei, endurecimento da barbárie, quando chega no poder, ataca exatamente as disciplinas que fazem isso dentro das escolas, né? Exato, Que são filosofia, exato. Que são sociologia, história, geografia. Exatamente. Eu me lembro que eu estudei no Pedro II, na época, você vê que eu já peguei. Eu peguei ainda um pouco daquela coisa da ditadura. Eu tive aula de moral e cívica. Sim. Olha isso. Mas aí eu tinha aula de moral e cívica, depois tive aula de filosofia, porque uns anos se passaram e aí já caiu a moral e cívica, né? E a filosofia estava sendo dada. Mas não eram todas as escolas que tinham filosofia. Até hoje, Mona Lisa. Até eu não estudei filosofia na escola. Eu fui estudar filosofia pois é, até na hoje faculdade. Tem algumas escolas particulares que não dão filosofia. Isso é absurdo. É absurdo, mas exatamente por isso, né? Porque aí os jovens não têm acesso a esse tipo de informação que é crucial para ele entender o papel dele como cidadão, o papel dele na cidade que ele mora, na comunidade que ele mora, e o papel dessas pessoas que ele coloca no poder. Além de que entender também a questão da classe, né? A que classe eu pertenço? Né? Então eu acho que é uma coisa que falta muito na juventude, e eu brigo muito com os meus alunos por causa disso. Eles têm muita preguiça de ler. E eu falo, vocês votaram? Votei. Em quem você votou? Você leu o programa? Não, imagina que lê. Não leem. Não leem. Mas como é que você votou numa pessoa que você não leu o programa? Você é empresário? Você é dono de propriedade privada? Você é rico? Você nasceu no Leblon? Não. Então você não pode votar num candidato que vai dar privilégios para uma classe que não é a sua classe. Né? Eu acho que essa é a grande luta. A gente fazer, despertar essa consciência de classe. Que aí você está despertando também essa consciência política, porque e eu acho que o senso crítico, né, Cida? Eu estudei esse período, enfim, e tenho lido muita coisa, e uma impressão é que hoje se tem acesso à informação, muita informação, de tudo quanto é canto de informação. Mas a interpretação que cada um faz desse processo lhe dá um poder de verdade. Então, tudo que eu estou dizendo é a verdade, mesmo que seja a reprodução de uma fake news. Então, por quê? No meio do caminho, não há um processo crítico. Não se critica a nota. Porque, lógico, você não reflete, e quem ensina a refletir é a filosofia. Quem ensina a criticar o documento é a história. Quem ensina a analisar a sociedade é a sociologia. Então, se você não tem nada disso, você tem uma população que está aí, que pode ser uma população que pense criticamente, ou que pode ser uma população que, gostei dele. Eu lembro muito do Collor sempre, né?
Eu me lembro que minha avó dizia que votava no Collor porque o Collor era lindo, na Ah, visão sim, a minha dela. madrinha também. Minha madrinha Então, também. Depois perdeu tudo que tinha na poupança, pela é, beleza do Collor. é isso. Porque não, a gente não, o nosso país não foi ensinado, e aí eu acho que é uma questão histórica desde sempre. Nós não fomos ensinados a pensar politicamente. Nós não fomos ensinados a refletir a importância do governo. O dia que a gente entender qual é a importância do governo, jamais vamos eleger pessoas como o atual presidente e toda a corja dele. Sim. Jamais. Mas sabe o que eu acho, Monalisa? Eu não sei se você vai concordar comigo. Eu acho que essa questão da dificuldade, né, que nós temos enquanto sociedade para questionar, para levantar essas atitudes críticas do pensar mesmo, tem muito a ver com a questão da religião, né? Sim, A gente mora num país que quem faz o trabalho de base, normalmente, nas classes mais baixas, é a religião, não é a escola. E aí, quando você chega, por exemplo, que são os professores de filosofia e de sociologia, de história, já vem acompanhando antes, mas filosofia e sociologia, chegam para fazer o acompanhamento desses alunos no ensino médio. Esses alunos já viveram a vida inteira sobre aquela base do universal, do indubitável, né? Porque é uhum, a palavra de Deus, é o que o pastor falou na igreja. E essa verdade é incontestável. E a gente voltou para uma época que não se separa mais igreja de religião, não se é o separa mais estado religião da de igreja. política. Uhum. Então, eu acho que essa raiz aí tem uma grande culpa, né, do cristianismo. E aí até para a questão do racismo também. Sim, O que você acha? Porque se a gente vai parar para pensar, né, a questão do processo colonizador todo, sim. e estava tudo ali já. É o cristianismo, é o Salvador branco. Até nessa, eu achei isso curioso. Eu vou falar bem rápido porque eu não quero tirar um tempo de você de fala. Mas assim, só para te falar uma coisa que eu fiquei muito chocada, né? Essa questão do menino, enquanto acontecia uma comoção nacional pela morte do Floyd, aconteceu, acho que na outra semana, a morte do Miguel Otávio, que foi assim para mim, olha, isso me arrasou, eu fiquei mal, cara, eu fiquei mal. Eu como mãe, eu me coloquei no lugar dessa mãe, sabe? Isso para mim foi uma das coisas mais absurdas que eu me lembro da mídia ter noticiado ultimamente. E aí a gente parava para ver assim, as redes viraram um local de protesto, né? E Uhum. pessoas que são pessoas que têm ali um nível de instrução, todas ali do mesmo lado, revoltadas também, dividindo esse espaço da revolta pela morte do Floyd com a revolta pela morte do Miguel e fazendo posts em homenagem e tal. E várias postagens foram de um post que viralizou, Miguel chegando como um anjo no céu e Uhum. sendo parado pelo seu Salvador, Jesus, um homem branco. Gente, essa imagem para mim foi uma coisa muito chocante. É, O mesmo que mata, o mesmo colonizador que assassina, que joga, porque para mim foi jogado da cobertura do prédio, é o que salva. E aí, quando você vai tentar apresentar, e eu estou falando como professora de filosofia, uhum. né? Eu procuro me basear em outras filosofias, e que não sejam só essa filosofia branca, europeia, enfim. Sim, Mas eles têm uma resistência, porque estão acostumados, né, culturalmente, que tudo que vem da matriz africana, tudo que está ligado ao que é preto, é do mal, é ruim, sim. é endemonizado, né? E é muito difícil lutar contra isso. A ponto deles se recusarem a fazer atividades, deles se recusarem a fazer trabalhos. E aí, quando você dá aula no NEJA, por exemplo, que são pessoas adultas, né? Eles simplesmente saem de sala de aula e te deixam falando sozinhos. Porque você não tem como lutar Eita. com uma base estabelecida pela Igreja Cristã Europeia. Sim, porque Não a sei. igreja cristã, a igreja cristã europeia, ela parte do sentido da verdade absoluta produzida por ela. Não há espaço para crítica, né? É esse daqui o desenho. Vocês vão ver exatamente isso, e isso será a verdade. Não abre o seu leque de possibilidade. E tem nisso a negação aí eu vou falar a negação no Brasil.
A negação no Brasil no sentido de, provavelmente essas pessoas que estão no ensino, no EJA, no INSEJA, elas têm uma cor, elas têm uma classe. Mas elas foram doutrinadas a vida inteira pelos seus pais, pelos seus avós, pelos seus tataravós, pelos seus trabalhos, pelos seus vizinhos, que elas não precisam entender a cor delas, que elas não precisam entender a classe delas, mas elas precisam ter alguma coisa. Para alguns é fé e para outros é dinheiro. Né? Essa lógica é uma lógica que, para mim, é uma lógica muito clara. Então, quando eu nego a história, que foi o que aconteceu com o negro no Brasil, foi negada a história. Né? O Emicida tem uma música que ele diz isso, né? Primeiro você sequestra eles, depois você mente sobre eles, rouba o Deus deles e faz com que eles acreditem no seu Deus. E é isso. Quando você destitui a história de alguém, quando você tira essa pessoa do seu território, ela fatalmente vai ficar fragilizada. E ela vai se agarrar na possibilidade que tiver mais fácil. E qual é o papel do historiador, do filósofo, de quem está em sala de aula? É tentar desconstruir para que a pessoa pelo menos tenha uma perspectiva diferente. Só que construir perspectiva não destrói o preconceito. Né? Construir perspectiva te abre possibilidades de você ler o mundo. Mas a lente que você está usando ainda é a sua lente, que tem um monte de significado, de história, de passado, de construção. Algumas pessoas vão conseguir ver nitidamente e outras pessoas não. Né? A questão é como é que a gente trabalha isso hoje. Eu vi, e aí vou vou falar disso, depois vou falar do Miguel e do Floyd. Essa semana também vi um monte de post. A pessoa chegou sem máscara no meu estabelecimento, falou que o presidente dela tinha proibido, tinha flexibilizado que não precisava mais usar máscara. Mas aqui o estabelecimento é meu, sou eu que mando, então não quer usar máscara, vai embora. Por favor, se retire. Por favor, se retire. E aí, ontem eu estava vendo o jornal, Inglaterra. A Inglaterra é o seguinte, há uma norma de que as pessoas entram no pub, tem que deixar o nome e o telefone. Quem não quiser deixar o nome e o telefone, o pub não é obrigado a atender. É simples assim, não há constrangimento. Você não quer fazer, então você não vai ser atendido. É muito simples. E aqui não, aqui a gente dificulta, porque tem aí uma outra questão política, que é essa confusão, que o governo federal não fala a mesma coisa que o estadual, que não fala a mesma coisa do municipal, e aí fica todo mundo correndo um atrás do outro, enlouquecido. E aí, com isso, a gente percebe que a população está pouco se lixando para as estruturas públicas. Nós vivemos hoje uma segunda onda de corrosão do Estado. Né? Eu digo que a primeira onda foi quando saímos do processo de ditadura e entramos na redemocratização, porque ali tudo teve que ser reconstruído novamente. Né? Quase que partir do zero e ser reconstruído. E aí, com isso, obviamente, você tem uma galera que vai criticar aquilo que não funciona. Né? E hoje a gente está vivendo o contrário. A gente vive hoje um momento em que quem está na representação, porque um presidente, um governador, um prefeito, eles são representação do povo. Mas eles não são o Estado. O Estado é o que está constituído. Né? São as leis, são as normas, as instituições, quem faz o concurso para estar lá, ou quem exerce uma função especializada dentro do governo. Isso é o Estado. Presidente, prefeito, é representação, mas que interfere no que o executivo está fazendo. E aí essa interferência que é o problema. Porque você vai ter uma luta, como passou ontem no jornal e repetiu nos jornais de hoje, do fiscal tentando fazer o trabalho dele, e no discurso de quem o confronta, você percebe que está lendo aquele funcionário do governo como um prefeito, como representante do prefeito. Como o cara não é representante do prefeito, o cara é representante da instituição que está ali fazendo o trabalho dele. Ele é um servidor para aquele público, para proteger aquele público. Então tem essas confusões que se faz ao olhar para o serviço público. E aí, com relação
ao Miguel, ao João Pedro, enfim, antes do George Floyd morrer, aqui no Brasil nós tivemos pelo menos 4 mortes brutais de jovens negros periféricos antes do Floyd. No mês que antecedeu a morte do Floyd. O João Pedro foi o que causou maior comoção, porque ele foi brutalmente assassinado dentro de casa durante a pandemia. Então aquilo causou uma comoção que, caramba, as pessoas estão em casa numa pandemia, vão fazer a operação na polícia? Vai ter operação? Né? Que inteligência é essa que vai saber que o traficante também está em casa fazendo quarentena? Que a gente sabe que a inteligência não funciona para isso, infelizmente. Mas enfim. E aí, as redes sociais, obviamente, quem milita pela causa, quem entendeu o que aconteceu com o João Pedro, foi para a rede, foi manifestar e que isso não pode acontecer, que isso é um absurdo. O Floyd, quando morre, o Floyd, ele representa uma hegemonia. Né? Os Estados Unidos, quando erra para o Brasil, desde o final da Segunda Guerra Mundial, para o Brasil não, para o mundo, quando os Estados Unidos erra, está caindo uma ideia hegemônica por terra. Então, o Floyd, ele reverberou mundialmente porque era um erro de quem todo mundo quer seguir. E aí o Brasil, como tem esse sentimento de primo pobre, quando na verdade nós somos os primos ricos, mas isso é para outra live, a gente acaba refletindo o que acontece fora. E aí, eu acho que os movimentos daqui foram muito inteligentes quando seguiram na mesma pegada do George Floyd. Porque aí, uma semana, 10 dias depois que o Floyd morre, o menino Miguel cai da cobertura, cai do 9º andar. E aí ele vai mostrar pra gente que o nosso país continua escravocrata. Continua colocando o homem negro, a criança negra, a mulher negra no lugar subalterno. Porque quem tem 20 mil para pagar uma fiança, tinha 20 mil para manter essa mãe 20 meses em casa e não ser contaminada pela Covid. Não, é tanto erro nessa narrativa toda, Sim. que é absurdo demais, é tudo muito absurdo, tá tudo completamente errado. Tudo completamente errado. E aí vem a lei que para mim faz o pior, né? Tira dela ao invés de comungar 2 crimes, né? O de abandono de capaz com o homicídio doloso, não. Tira um em detrimento do outro. E aí, ontem ela estava no Fantástico, foi feita uma matéria com ela e tudo mais, e você percebe a apatia da pessoa que jamais imaginou que isso fosse acontecer com ela, que um crime desse ela teria que se expor no Fantástico. Porque o que ela fez não foi estou completamente arrependida e você percebe o arrependimento. Passou longe, quero pedir desculpa pública. Imagina. Passou longe. Ficou no âmbito de uma autodefesa, de uma autopromoção, de que, olha, eu fui cuidar da minha filha, que foi o que ela disse ontem, né? Eu deixei o filho da empregada que eu mandei passear com o cachorro porque eu tive que dar prioridade para minha filha. E tive que dar prioridade em terminar de fazer a minha unha. E aí, quando ela deixava a filha dela com a mãe do Miguel, ela não tinha essa preocupação. Sabe? A mãe do Miguel jamais tratou os filhos dela, assim como todas as mulheres negras que foram babás nesse país, que foram amas de leite, né? Que criaram gerações e gerações. Não há na história um caso de uma mulher negra que tenha assassinado um filho de um senhor, de uma senhora, brancos. Porque a gente sempre cuidou e cuidou com responsabilidade como se estivesse cuidando dos nossos. E aí, quando o nosso filho entra no elevador, se ela tivesse entrado naquele elevador, o Miguel hoje estaria vivo. E aí ela disse ontem no Fantástico, eu não entrei, eu não intervia, não chamava a atenção dele, chamava a mãe para fazer isso. Só que ali era uma condição que aquele menino poderia morrer. Ele poderia ficar preso na porta do elevador.
o elevador podia despencar com ele dentro. Será que em nenhum momento ela pensou isso? Não, gente, não tem justificativa, Mona Lisa. Sabe? Uma criança de Realmente 5 anos, largada sozinha dentro de um elevador, gente. Em que é cabeça, em que realmente. mundo que poderia dar certo uma coisa dessas? Em que Mas então, mundo? mas o filho de 5 anos da minha empregada é descartável. Claro, A minha claro. filha não. Né? A filha de uma mulher branca não é. Então, esse entendimento de que o outro é descartável é a falha do entendimento do que é direitos humanos. É a falha de entender o que é ser humano. Aí que está a falha. E essa falha vai agregar um monte de outras questões. Quando a gente fala hoje de uma educação ou uma reeducação antirracista, nós estamos falando de reflexão. Nós estamos falando de conhecimento. Nós estamos falando de reconhecer o outro assim como eu me vejo. Então, reconhecer. Que é um princípio cristão? Mas é um princípio cristão do bem. É reconhecer o outro como a mim mesmo. E isso, se não é aplicado, é mais do mesmo. É descartar o outro em detrimento da minha pessoa. Então, falar de antirracismo hoje no Brasil tem alguns passos, mas eu acho que os principais são: primeiro, conhecimento. Conhecer a história desse país. Conhecer o lugar que o negro foi posto nesse país e entender que isso não foi normal. Que isso não é um processo normal. Não é normal você entrar num restaurante e a maioria das pessoas negras que você vê são as pessoas que estão te servindo. Isso não é normal. Não é normal que a gente ataque com unhas e dentes e queira ver a derrota de um homem negro que mentiu no seu currículo, enquanto só hoje, quanto ministros, nós temos pelo menos 3 que também mentiram nos seus currículos e não foram mandados embora porque são brancos. A gente tem que discutir sobre isso. Né? A gente não está falando que é um exemplo ter um ministro da educação que mente no currículo, na parte educacional. A gente não está falando isso. A gente está falando que é o seguinte: por que o pau que bate em Pedro não bate igual em João? Para falar numa linguagem popular. Uhum. A gente não tá dizendo que ele está certo, mas a Damares também não está certa. O vice-governador também não está certo, porque não tem mestrado em Harvard. Entende? A gente está falando de pessoas que também mentiram, mas que continuam com Que seus não empregos. reverberou da mesma forma, né? Não reverbera da mesma forma. Sim. E, inclusive, fizeram questão de destruir a imagem pública de um homem negro. E a gente tem que falar sobre isso. Porque enquanto no jornal o adolescente que trafica vai para o jornal como adolescente e o negro que é morto vai como menor, vai como bandido, vai como delinquente, enquanto a gente estiver reproduzindo isso, a nossa sociedade ainda está doente. A nossa sociedade ainda está precisando de cura nesse sentido. No próprio enunciado, né, Mona? Das Sim, matérias, das manchetes, sim, no próprio enunciado. sim. E eu acho que essa coisa a gente tem sim que rever tudo, né? Porque até os humanistas são humanistas como era Maurício de Nassau. E Maurício de Nassau era um humanista, mas foi um cara que implementou a economia açucareira e de fumo no Nordeste e que era a favor, então, do quê? Da escravidão. Foi o Sim, cara que foi lá e liderou sim, conquistas em Benguela, em um monte de lugar na Angola. Que humanista? Humanista sim. para quem? Né? É, Então, eu acho que é um longo caminho que a gente tem. E eu acho uma coisa muito importante, né, Mona, a gente ouvir as pessoas pretas. Porque não é que não se possa aliar. Eu tenho falado muito sobre isso e eu tenho recebido muitas críticas de vários amigos meus. Mas como assim? Mas essa luta é de todo mundo? Não!
Não é de todo mundo. Essa Eu luta é acho que uma tem luta dois preta. lados. Eu acho que todo mundo tem que se aliar, mas sem Não, não, querer eu acho tomar que tem, protagonismo de fala. eu acho que são dois caminhos, Cida. Eu acho que o primeiro, quem tem que falar sobre o racismo, entender o racismo, discutir o racismo e desfazer o racismo, são os brancos. Foram eles que inventaram o racismo. Não fui eu, negra, que inventei o racismo. O racismo foi inventado por uma elite branca dominadora. Mas Então, falar para essa os elite brancos, para os branca. seus iguais. Não, então, a elite branca tem que entender que ela que criou o racismo e ela tem que aprender a ser antirracista. Então, esse é um dever de casa dos brancos. A nós, negros, nos cabe entender a nossa história, recuperar a nossa história, porque a nossa história foi roubada. E a partir daí, a gente vai entender como dialogar em par de igualdade com o homem branco ou a mulher branca. Entende? Eu acho que são dois lados e uma luta. Não acho que o melhor caminho é uma pessoa branca falar sobre o racismo do seu lugar. Eu acho que essa pessoa branca tem que falar do racismo no lugar dela, referenciando ao negro como o negro lida com esse racismo. Tem uma antropóloga, se eu não me engano, americana, que tem até o documentário dela no YouTube que chama Blue Eyes, que ela faz uma experiência. Ela pega brancos, bota numa sala e trata os brancos como os negros foram tratados. Esse é o estudo antropológico dela. E depois você escuta a fala daquelas pessoas sobre isso. O que ela está fazendo é ensinar aos brancos como os brancos trataram os negros. Então, talvez, num grau muito menor ou num outro grau dialético, aí a gente vai escolher qual é o caminho, a gente tenha que fazer isso com os brancos brasileiros. A questão é, os brancos brasileiros estão preparados para isso? Ou eles vão querer manter os seus privilégios? E aí, quando mantêm os privilégios, eles não reconhecem que têm privilégio. Porque o que a gente vive hoje é numa sociedade de quem tem privilégio e de quem não tem. Sim. E aí, para ser uma sociedade igual, com equidade, com igualdade, com direitos, você vai ter que ceder um pouco e vai ter que dar direito para outras pessoas. Enquanto a gente estiver discutindo cota, gente, pelo amor de Deus, já são 2020 já. Não dá para a gente ficar debatendo cota. A gente não debateu a lei do gado lá atrás, né? A lei que dizia que todos os filhos de fazendeiros tinham cota para entrar na universidade. A gente não debateu isso. E a gente não debate até hoje, que é uma lei que ainda está em vigor. Então, por que a gente vai debater cota racial? Que nem é tão racial assim, porque ela leva em consideração também a questão social, né, que é um outro equívoco. Né? As pessoas acham que a cota é só, eu vou dizer aqui que eu sou negro e que eu sou índio, ou que eu sou, sei lá, quilombola e eu vou entrar na cota. Não é assim. Você tem parâmetros. Tem uma quantidade de salário, você tem que ter estudado em escola pública, você tem que ter tido menos condições de acesso. E aí vem uma oportunidade de acesso para que você melhore a sua condição de vida e dos seus. Então, Mona, a gente vai ser cortada. ai, não! Salva, pelo amor de Deus! Não, peraí, eu vou. Deixa, vai cortar e aí a gente volta para encerrar com calma, Tá, mas salva isso, tá? pelo Porque amor de não dá. Deus. E eu quero te fazer uma pergunta também. Aí a gente Tá, volta para encerrar com calma, peraí. tá Mas bom. enfim, Vai pode ir deslavantando a falando se gente, você não. quiser, ou você fica. Eu vou Não, encerrar e vou. salva! Oi, gente. Ah, a Mona Lisa chegou aqui. Hello!
Ai, mulher, eu perdi a noção do tempo, esqueci de Não, marcar. eu tô falando pra você salvar pra depois eu assistir, porque eu falo, Depois vai depois para o não nosso lembro. canal do YouTube. Olha que chique! Aí eu te mando lá o link. Então Peraí, isso é mas bom agora pra você depois. tá travada. A imagem. Ah, mas tô aqui. Peraí que eu tô me vendo. Salvei, salvei. Peraí que eu tô me vendo. Você me vê e me escuta bem? Não, eu te vejo travada. Te Ai, escuto, mas te vejo Jesus. travada. Deixa eu mudar aqui a internet. E agora eu tô nesse negócio assim, eu vou para um lado da internet, vou para o outro. Bora, internet. Oxi. Você ainda tá me vendo travada? Ainda. Peraí, deixa eu sair e voltar, calma aí. Vocês estavam vendo travada, gente? Será que é a minha conexão que não voltou muito bem? Alguém pode me indicar aqui nos comentários, por favor? Vocês estavam vendo a Mona Lisa? Ah, mas ela já voltou aqui de qualquer maneira. Peraí. Voltei. Me vê ou ainda tô travada? Tá carregando a imagem. Te ouço muito bem sempre, de todas as vezes. E a Luana falou um negócio aqui Nossa, interessante. É, tô travada ainda, né? tá É, travada. agora eu tô travada até pra. Para você também. Calma, ela tá voltando, pessoal. Ela saiu. Também tem o problema do horário no Instagram, né? Depois das 6 horas sempre fica mais cheio, então a conexão piora. É, eu tô adorando o papo também. E aí? Voltei? Nossa, não, tá travada ainda, Mona. Gente, já troquei, desliguei até o Mas Instagram. sabe o que pode ser também? Depois desse horário, geralmente o Instagram começa a ter umas falhas na Dá uma conexão travada. também. É, dá uma travada. Ah, poxa, que coisa ruim. Mas eu tô Eu te vou ouvindo fazer. muitíssimo bem. Você me Se você escuta? Ah, te escuto, se você quiser, a gente continua te ouvindo e vamos ver se volta, né? A imagem, pode sim, ser que destrave. pode ser. Eu mexi aqui na minha conexão da internet também para ver se melhora. Sim, Então, uma pessoa aqui que está nos assistindo pediu para a gente retomar um pouquinho o que foi falado no início da live, foi isso? Peraí, só um minutinho. Retoma um oi. pouquinho do que foi discutido no início da live, por favor. No início da live, a gente deu uma explicação sobre direitos humanos, mas vai ficar gravada, tá? Depois você pode ver, não tem problema não, que você vai poder Sai daí, Zé. consultar, você vai poder assistir quando for pro canal do YouTube. Vai pro nosso E é canal, para isso. Filósofos da Rede. Como é que tô? Tô travada ainda? Vamos lá, não, tá ótimo, agora tá ótimo, voltou, perfeita. Ai, travou de novo, não acredito. Mona? Não, mas agora eu acho que ela caiu, porque o som parou também. Voltou o som. Voltei? O som, voltou a imagem? Tô me mexendo para vocês. Voltou, voltou. Tem um delay, mas não tem problema o delay. Daqui a pouco normaliza. Tô te Tá. vendo. Eba, uhul. E tá me ouvindo. Eu vou ficar aqui Sim. parada numa imagem só.
E aí vocês Não, você está escutam. se mexendo, você está se mexendo. Só que para mim Ai, está chegando com atraso, mas agora eu estou na dúvida se é a minha conexão também, não sei. eita. Tem um Mas bom. delayzinho, mas não tem problema. Vamos retomar, Tá. então, de onde a gente parou. A E? gente estava falando sobre a questão da luta, né, Uhum. racial. Eu tenho uma opinião que eu acho que não é uma luta dos brancos, é uma luta dos pretos, no sentido de que eu percebo que toda vez que os brancos falam sobre isso e reivindicam temas vários ligados à luta antirracista, eles fazem isso exatamente sem ter a consciência, sem admitir o seu lugar de privilégio. Isso é a maioria, tá? Não estou Uhum. falando de todas as pessoas, mas a grande maioria. E eu percebo que continua ali acontecendo o problema do apagamento da identidade das pessoas Sim. pretas. Porque quando esse branco se alia numa luta, querendo tomar o protagonismo dessa luta, é quando eu falo que essa luta não é dele. Eu acho que ele tem obrigação moral de se aliar, ele tem obrigação moral de conscientizar os brancos que implantaram o racismo. Mas ele não pode jamais não se posicionar para ouvir uma pessoa preta falando. É disso que eu sinto falta. Então, mas aí a Ele tem gente que tem que ouvir as pessoas pretas pensar. falando. Então, mas aí a gente tem que pensar em duas estruturas. A primeira estrutura é o seguinte: nós, pretos, falamos sobre racismo, falamos das nossas dificuldades e da necessidade de enfrentar o racismo desde pelo menos 1850, que é quando Exatamente. acabou. Então, assim, Exatamente. nós estamos fazendo a nossa parte de alertar a outra parte da população, a parte da população não preta, em que, olha, vocês precisam se conscientizar que isto é um problema. Isso já foi feito por nós, está sendo feito por nós, somos nós por nós há muitos anos, há mais de 100 anos, com certeza, mais de 130, diria, que nós já fazemos isso. A questão é, não adianta a gente estar fazendo isso de um lado e a branquitude não tomar conta, não entender o seu lugar. A gente não está dizendo que o branco tem que discutir o racismo com o negro. O branco tem que entender o racismo que ele criou. O Sim. branco tem que se entender. E discutir com o branco, para conscientizar o branco. Exato, outro Sim, sim, branco. Entende? sim. Agora, eu não posso chegar e falar, olha aqui, gente, eu sou Mona Lisa, uma mulher negra, e estou aqui falando do meu lugar, e tudo que eu estou dizendo é indubitável. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando que é o seguinte, existe uma perspectiva para a mesma história. Uma história em que eu, quanto mulher negra, sou apagada, enquanto outras mulheres brancas são referenciadas, e aí a gente tem que escolher como é que a gente vai lidar com isso na sociedade. Eu não posso ser apagada em detrimento de outra mulher branca, entende? As nossas histórias têm que ter o mesmo peso e a mesma equivalência. E isso que se fala de igualdade. É para isso que a gente tem lutado. E, obviamente, se mais brancos quiserem entender isso, eu entendo que esses brancos são aliados. Tá? Eu não estou dizendo que esses brancos estão tomando o meu protagonismo, não. O branco que entende que ele tem que impulsionar uma mulher preta, ele não está fazendo caridade. Ele está fazendo o que ele deveria ter feito Com há 200 certeza, com anos. certeza. E aí eu acho que é uma questão também, Cida, de entendimento e de interpretação, sabe? E aí a gente vai criar a análise de discurso, que pode ser crítico e pode ser acrítico. Uma pessoa branca que quer tomar o protagonismo de uma pessoa preta, ela está repetindo o modelo que a gente já conhece. Agora, Exato. uma pessoa branca que está falando, olha, eu entendo que eu sou racista, porque se passar qualquer hora da noite 2 homens negros numa moto, eu vou segurar a minha bolsa. Vai. Mesmo que eu esteja lá na universidade pautando a educação antirracista. Entende? Tem que ver onde está o racismo. Tem que saber qual é o racismo que você praticou no dia. E isso é uma reflexão que é individual. Cada um vai ter que fazer essa reflexão. Quanto eu, mulher negra, faço essa reflexão
e faço a reflexão também de aonde eu tenho o racismo, onde eu reproduzo o racismo, os brancos também têm que fazer a mesma coisa. Como é que eles vão aprender a fazer isso? Nos ouvindo, nos lendo, nos vendo em lives. Esse é o exercício. Agora, para isso tem que ter querer. Se não tiver querer, vai ser aquele ciclo de correr atrás do rabo. Vai rodar e não vai sair do lugar. Então, precisa que a população branca deste país entenda os seus privilégios e reconheça que há uma história da população negra. Que há uma produção intelectual dessa população negra. Que não vivemos só de Europa. Né? Já tem produção suficientemente brasileira sobre o tema que precisa ser lida. E, não entendi. Não entendeu? Vai procurar para uma pessoa negra que leu o que você está lendo e ela vai te traduzir. Agora, eu não posso marretar a cabeça de toda pessoa branca que é racista e botar dentro da cabeça dela que ela tem que ser antirracista. A gente não pode fazer isso. O que eu posso fazer do meu lado é proteger os meus. E tentar convencer quem regula, que é o Estado, que o Estado tem que estar preocupado com isso. A gente não pode falar de educação antirracista no Brasil enquanto a Lei 10.639, que é de 2003, não é aplicada. E quando você lê a BNCC está lá, que é a Base Nacional Curricular Comum. Está lá, está escrito que tem que fazer a transversalidade, que tem que parar de falar só de Europa e falar também de África, e falar também de Ásia. Agora, o professor que ganha mal, que tem uma sala com 50 alunos, que não tem condições de estudar, porque é tirado o potencial do professor de ensino fundamental de ser um professor pesquisador. Porque ele não dá conta de fazer isso. Porque se o cara tiver 3, 4 turmas, a gente está falando de 200 provas, 200 trabalhos. E não há ser humano que dê conta. 200 vezes 3, né? Porque é obrigado a dar 3 instrumentos diferentes por aluno. Então, por aluno. Então, tem um debate que é um debate estrutural. Então, tem que se discutir a questão racial na economia, tem que se discutir a questão racial no ambiente de trabalho, tem que se discutir a questão racial na educação, tem que se discutir a questão racial na saúde. Maior número de mortes na saúde pública em atendimento são de mulheres negras durante o parto. Então isso tem que ser discutido, isso tem que ser debatido, né? Isso tem que ser revisto. A gente não pode mais ficar com o estigma de que nós somos negros, nós aguentamos mais dor. Isso não existe. Isso é uma falácia, isso é uma invenção. E que não fomos nós que inventamos. Então, tem aí muita coisa para a gente mexer. Essa estrutura do nosso país, a gente já viu que é uma estrutura que faliu. Olha quem é o presidente desse país hoje. Né? Olha como nós somos vistos de forma internacional. Ontem, eu não sei se vocês viram um vídeo que está circulando aí, parece um show do milhão de Portugal, e que a moça vai dizer, ao invés de falar o nome do presidente, fala fora Bolsonaro, na TV de Portugal. Então, assim, olha como a gente está visto, representado fora do país. É muito triste. É muito triste. É lamentável. É lamentável. Eu percebo, às vezes, tá? É uma crítica que eu tenho atualmente. Eu não vou dizer que sempre foi uma crítica que eu fiz, mas como a gente vai mudando ao longo da vida e as nossas percepções também mudam, então a gente vai mudando visão sobre várias coisas, né? Com relação à divisão, né? A polaridade que a gente tem na política, que é extrema-direita, extrema-direita não. Direita e esquerda, né? Eu não sei se tem alguma coisa extrema, mas enfim, ou se é tudo muito extremo. É tanta loucura que é difícil até a gente achar uma definição. E aí eu percebo que a própria esquerda tem
que se repensar e se reformular completamente. Porque eu ainda vejo essa divisão muito grande na esquerda, né? Uma esquerda que é mais voltada para a questão de classe, que acha que a esquerda, que é mais identitária, no sentido de Uhum. defender ali uma interseccionalidade, né? A questão do feminismo, a questão da mulher negra, é uma esquerda menor, porque se você passa a dar, né, essa atenção exacerbada às identidades, você tira essa atenção do que importa, né, nesse discurso, que é a classe social. Mona, durante muito tempo eu concordei com essas pessoas que pensavam assim, tá? Uhum. Eu vou te falar que eu concordava com essa crítica com relação à esquerda identitária. E aí, de repente, eu li um filósofo africano que é incrível, não sei se você já leu, você deve conhecer o Akili Mbembe, que é Ah, sensacional. ainda não, mas tenho que Gente, ler, ele é tenho que ler, maravilhoso. ainda não li. O Mbembe virou uma chave assim, na minha cabeça, embora ele não esteja ali fazendo uma defesa da questão identitária, Uhum. é, ele vira uma chave na tua cabeça de por que se tornou tão necessária a luta pela defesa das identidades. E aí tudo fica muito claro. Então, eu não sei, a meu ver, tá? Eu queria te perguntar para você, o que que Uhum. você acha com relação a isso? Você acabou de falar sobre esse caso, né, estatístico, de que o maior número de mulheres que vão a óbito em partos é de mulheres pretas. Você não acha que investir, né, nessa política de esquerda ou não. É muito doloroso falar ou não para mim. Você vê que eu até arrastei. Mas que seja identitária, no sentido de estar, sim, pensando essas realidades que são diferentes. Você não acha que poderia ser um caminho para uma política pública mais eficaz quando ou seja, quando os próprios segmentos parassem de se degladiar, tá? E formassem Uhum. aí uma grande aliança? Você não acha que isso talvez fosse uma questão para se pensar esse tipo de coisa e achar Então, resoluções em termos práticos? Porque aquela política que vê a classe, ela vê a classe como um todo. E a gente não então, pode falar de pessoas como um todo. mas aí é que está uma questão interpretativa da própria esquerda, que é o seguinte: Uhum, nós negros nos aliamos à esquerda na possibilidade de entender que há uma intersecção entre raça e classe. Mas quem nos exatamente. guetizou como grupo identitário foram as lideranças da esquerda, que também são brancas. Então, olha o conflito. Quem é que foi que determinou que o movimento negro é tão somente um movimento identitário? Ele é um movimento identitário que entende que a interseção, como é que a Angela Davis fala, meu A Deus, interseccionalidade. interseccionalidade dos temas. Nós sempre soubemos disso. Nós sempre soubemos que a mulher negra está na base da pirâmide social e que essa mulher negra precisa ser fortalecida. A gente está falando isso há pelo menos 50 Não anos. é uma novidade, né? Não é uma novidade. A questão é que também na esquerda quer se manter privilégios. E quem é o privilegiado da esquerda? Primeiro o homem branco, depois a mulher branca e por último o homem preto e a mulher preta. A reprodução da estrutura também se dá dentro daquele que está caminhando com você, dentro dos seus ideais. Tanto é que, infelizmente, por uma tragédia, as esquerdas estão se repensando. Depois do assassinato de Marielle, nós percebemos uma abertura da esquerda para, primeiro, dar suporte para a mulher negra concorrer, porque a mulher negra sempre fez a política dela com os seus pares, mobilizando suas comunidades, porque é isso que nós fazemos desde sempre. Então, quem ganhou, e aí eu vou trazer um exemplo aqui, não estou fazendo campanha, estou trazendo um exemplo, um fato. Benedita da Silva. A Benedita da Silva é uma das poucas mulheres, não estou fazendo distinção entre mulheres brancas e negras, que foi
todos os cargos do executivo e do legislativo, ela só não foi prefeita e presidenta. Todos os outros cargos ela foi. Ela já foi vereadora, ela já foi senadora, ela já foi ministra, ela já foi secretária de Estado, ela já foi governadora. E por que que só hoje, em 2020, se pontua, tudo bem que ela já foi pré-candidata antes, mas por que que não insistiram na Benedita como candidata há muitos anos? Por que que a Benedita já não foi prefeita da cidade do Rio de Janeiro? O PSOL está fazendo a autocrítica. O Freixo tirou a candidatura dele e tem duas pessoas concorrendo a pré-candidatos pelo PSOL. Tem a Renata Souza, mulher negra, favelada e doutora, e tem o Renato Cinco. Homem, nem sei se o Renato Cinco é branco, desculpa, eu não conheço ele. Mas o Tarcísio falou isso hoje O Tarcísio falou isso hoje. Hoje de manhã eu fiz uma entrevista com o Tarcísio Mota, no programa que eu tô colunista, chamado Política Sem Rodeios. E o Tarcísio falou isso, dessa autocrítica que o partido fez. Que não adianta mais reproduzir uma branquitude masculina. Né? Que sai o Freixo, entraria o Tarcísio. Não, vamos repensar dentro dos quadros do partido quem é que pode representar. Então, na minha opinião, uma melhor colocação seria da Renata até para contar a história desse partido que vem crescendo dessa mobilização de mulheres negras. Né? Hoje, no estado do Rio de Janeiro, nós temos 3 deputadas estaduais negras que são do PSOL. E as 3 têm condições sine qua non de vir candidata ao que elas quiserem. Então, acho que a esquerda já se deu conta desse movimento, de que é preciso repensar os seus lugares de privilégio. Agora, isso não significa que não vão ocorrer falhas, como ocorreu em Salvador com Vilma Reis, que foi destituída de uma pré-candidatura, inclusive teve o seu slogan de pré-candidatura usurpado para ser implementada em outra mulher negra, mas com outra perspectiva completamente diferente da que Vilma estava construindo, e do PT. Então, assim, há uma autocrítica dos partidos, eu percebo isso de fora, que os partidos estão com esse intuito de fazer uma autocrítica, mas isso vai ser muito difícil, porque, de novo, vão ter que repensar os seus privilégios. E não adianta só... E outra coisa que a branquitude tem que entender, não adianta dizer para uma mulher negra, olha, esse daqui é o seu lugar, você vai ficar aqui nesse lugar. Essa mulher negra sempre vai transformar, porque quando uma mulher negra se mexe, ela mexe a estrutura. E isso não é discurso, isso não é parafrasear a Angela Davis. Isso é contexto, isso é provado, comprovado. Hoje, das 735 favelas que tem no Rio de Janeiro, se você for mapear quem é a liderança daquele território, fatalmente vai ter um número muito maior de mulheres como liderança do território do que homens. E isso é um fato. Isso está dado. Agora, basta saber o que as pessoas vão querer fazer com isso. E aí é que tá. Porque também não adianta eleger uma mulher negra, seja ela do PT, seja ela do PSOL, seja ela do PCdoB, e ela ser impedida de governar, como Dilma foi. Não adianta. E aí, como diz o slogan lá do PT, quem não sabe, como é que é? Quem não sabe o poder da formiga, não atiça o formigueiro, isso pode ser uma grande revolução. E eu estou apostando nessa revolução. Eu estou apostando muito nessa quebra de paradigmas e de perspectivas através de mulheres negras do poder. Eu quero muito ver isso, eu quero muito estar viva para fazer parte da história e ver isso acontecer. Também quero muito ver isso, muito. Até porque vai funcionar, e a gente sabe disso. Sim. Se acontece, se elas não forem interrompidas, como Marielle foi... Exatamente. Aí vem o meu medo também, né? Eu quero ver essa transformação,
mas eu quero ver essa transformação com essas mulheres vivas. Porque a Vivas. maior resistência que nós, negros, podemos fazer em afronta à branquitude é mantermos vivos, estarmos vivos e ter voz. E essa é a maior arma que nós temos. Quando fizeram um projeto genocida, né, da população negra, trazendo os brancos para o mercado de trabalho com a desculpa que eles traziam tecnologia, enquanto a tecnologia que eles estavam desenvolvendo lá era nossa, preta vinda de África, quando fizeram essa falácia e falaram, não, vai todo mundo viver aqui bem, contente, a gente não vai tratar de questão racial, a falácia da construção desse país, tentaram lá e disseram, não, até 2000 a gente já acabou com os pretos. A nossa resistência é essa, é estar vivo. E a gente vai continuar vivo. Se tudo der certo. A gente tem que acreditar nisso, precisa. É isso que move, né? É isso que impulsiona para continuar, mesmo diante disso tudo, de tanto absurdo, de tanta bizarrice que a gente está vivendo. Sim. Mona, a gente vai ter que se encaminhar, infelizmente. Eu ficaria umas 3 horas aqui te ouvindo. Eu adorei. Amei, amei. Eu queria só que você, primeiro te agradecer, tá? Muitíssimo obrigada mais uma vez. Foi, Imagina. assim, incrível. Aprendi muito contigo. Sinta-se em casa para voltar quando quiser, para propor outras conversas quando quiser. E eu queria que você falasse um pouquinho antes só da gente encerrar. Você está com um podcast, né? Não, na verdade, eu tô colunista num programa chamado Política Sem Rodeios, que vai ao ar agora pelo Facebook segunda e sexta-feira, de 8 às 9h30. E são lives por conta da pandemia, mas o programa, na segunda-feira, ele é transmitido também pela Bandeirante AM e nos finais de semana para uma rádio FM de Paracambi. Quem quiser, é só me seguir aqui no Instagram, que eu sempre posto lá quem a gente vai entrevistar e tal. Hoje foi o Tarcísio Mota, na semana passada foi a pré-candidata pelo PSC, que eu não vou lembrar o nome dela agora, que gafe, mas enfim, ela que me perdoe. Mas a gente tem procurado conversar com atores da política para desconstruir essa demonização que fizeram em torno de falar sobre política no Brasil, né? A gente quer falar de política de forma clara, de forma direta, sem rodeios. Então, eu estou fazendo essa participação lá. E agora, em novembro, vou lançar o meu primeiro curso, que vai ser numa plataforma online, vai ser um curso sobre políticas públicas e promoção da igualdade racial. Então, vão ser 3 meses de curso, os cursos vão ser online. Depois eu volto aqui para divulgar. Tá ótimo, por favor. Só temos a ganhar com isso. Eba, uhul! Obrigada, Mona. A gente segue lá, então, a Mona Lisa, tá? Vale muito a pena. Por favor. Vocês acompanharem o trabalho lindo que ela faz. E é isso, meu amor. Muito obrigada. Muito feliz. Amei te ver. Beijo na família. Obrigada. Depois que isso tudo passar, vamos ver se a gente consegue marcar ao um vivo. chopp, né? Pelo amor de Deus. Vamos com o pessoal do Enfim o Paraíso, que foi quando eu te conheci, não foi o teu ano, né? Mas foi. Eu conheci a Mona Lisa em 99, num projeto que a Zezé Mota tinha, da arte de representar a dignidade. E que era incrível, incrível. E aí, até ontem, por acaso, falando Enfim o Paraíso, morreu, né? O Antônio Bivar. Que era o autor da peça, assim, mas vítima desse Covid. Brabo, mas enfim. Pois é. Então tá, minha linda. Então a gente vai se falando. Um beijo, obrigado pelo convite, uma boa noite, adorei. Depois eu quero ir lá para poder ver. Tá ótimo, vou te mandar. Tá bom. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau, pessoal. Boa noite.